Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Oi, pessoal! O status de hoje vai tratar de um assunto muito sério, que requer ainda muita informação e de extrema importância: o câncer de mama. O Outubro Rosa é o mês que destaca a prevenção e o diagnóstico precoce. São feitas campanhas de conscientização da importância do autoexame e da procura por médicos especialistas. Trouxemos para conversar conosco a vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Vera Carinhato Orso, e o ginecologista e mastologista Dr. Fernando Vivian. Teremos aqui um bate-papo bem gostoso para poder divulgar mais informações para vocês. Sejam bem-vindos, Vera e Vivian. Que bom tê-los aqui no Status na Bitcom TV. Obrigada. Muito obrigado. Vamos lá, doutor. Vamos começar então pelo que é mais procurado e mais temido nessa doença. Como fazer o diagnóstico precoce? Bom, o que a gente mais incentiva dentro do rastreio do câncer de mama, né, é o diagnóstico precoce, porque é em cima disso que a gente alicerça os melhores tratamentos e a gente tem as maiores chances de cura, né? Esse ano a gente viveu muitas peculiaridades, né? A gente sabe que vamos ter impacto nessa sobrevivência que a gente espera das pessoas, porque houve atrasos no diagnóstico, no rastreio, muitas clínicas e hospitais que realizavam a mamografia tiveram seus serviços interrompidos por causa da pandemia, né? Recentemente teve uma publicação do Reino Unido comentando sobre isso, uma expectativa que nos próximos 5 anos talvez ocorram lá naquela região em torno de 3.500 mortes pelo atraso nessas etapas, né? Seja no acesso aos tratamentos, no início precoce da quimioterapia, da rádio. Então é um momento bem oportuno da gente reforçar o retorno das mulheres a essas ações de prevenção, porque hoje ainda está embasada na mamografia a chance de fazer o diagnóstico precoce, né? E é através da descoberta bem cedo do tumor que a gente consegue tratar. Tem cirurgias menos invasivas, procedimentos menos agressivos. Quando a gente fala em saúde pública, a gente também vai falar em redução de custos nesse tratamento e vamos ter resultados bem melhores, porque é uma das primeiras perguntas, quando a gente tem que dar a notícia de que, infelizmente, uma biópsia veio positiva para células malignas e que a mulher está com câncer de mama, um dos primeiros pensamentos que vem na cabeça delas é: qual a chance de eu me curar? Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Com essa questão da pandemia, diminuiu a procura das pessoas para fazer o exame este ano? Diminuiu, sem dúvida. Sem dúvida, a gente teve os momentos de lockdown, onde os consultórios tiveram que ser fechados, os médicos tiveram que reorganizar suas agendas, a gente teve que fazer um espaçamento de atendimentos para evitar aglomeração em salas de espera. As clínicas que realizam exames diagnósticos, né, as clínicas de radiologia que fazem mamografia, ecografias, ressonâncias magnéticas, todo o aparato que nós, mastologistas, precisamos para poder prosseguir, seja num diagnóstico ou mesmo no rastreio. Então, durante todos esses meses que a gente teve que se adaptar essa restrição da circulação, né, ao distanciamento social, com certeza muitas pessoas ficaram sem fazer os exames. A gente sabe que isso, em qualquer universo, seja no público ou no privado, houve, por recomendações técnicas, que mulheres de mais idade não circulassem, né? Que eventualmente pessoas precisam de acompanhantes para se deslocar e isso não pode ser feito. Então, mensurar isso hoje para Caxias do Sul é um pouco difícil, mas a gente já sabe que houve uma redução. Conversando com clínicas privadas aqui em Caxias, levantando alguns números, a gente identificou que houve uma queda drástica nos primeiros meses, principalmente, na procura pela mamografia. E é a grande ferramenta diagnóstica, porque são as pacientes que não sentem nada. Nesses casos que a gente quer descobrir, a gente fez um estudo num ano, acredito que foi em 2017, de uma campanha de Outubro Rosa que foi feita pelo município. Então, a gente
tentou identificar daquelas mamografias agendadas, quantas foram realizadas, porque a gente já sabe que algumas mulheres, mesmo agendando, não procuram. Daquelas que efetivamente realizaram, quais as que tinham alterações? E daquelas alterações, quantas efetivamente a gente chegou no câncer, né? Então, de mais de 1.600 mamografias, a gente rastreou 4 casos de câncer de mama em mulheres assintomáticas. O impacto que isso teria se elas não tivessem descoberto, né, e tivessem esperado para sentir alguma coisa. Isso, sem dúvida, teria mudado o desfecho delas. Com certeza. Por falar em campanha, Vera, qual é a campanha do Outubro Rosa desse ano? Como é que foi feita a divulgação também dentro do meio de vocês, da Liga Feminina de Combate ao Câncer? Este ano, como é atípico, né, que é um ano, né, que não pode ter aglomerações, a Liga sempre faz palestra em empresas, em escolas, igrejas, enfim. Esse ano não tem essa possibilidade. Nós vamos usar os meios que temos, que são as redes sociais, para fazer a campanha de prevenção. Porque a gente sabe, né, que o diagnóstico precoce, como o doutor falou, ele é de extremo fundamental. Sei, fontes que a gente pesquisa, diz que 80% dos cânceres é a própria mulher no autoexame que identifica, né, quando tem algum nódulo, alguma coisa, ela vai procurar que é ela que identificou no seu autoexame. Depois que ela vai procurar o especialista, o médico. Então a gente sabe que é importante. Então a gente vai trabalhar em cima das redes sociais com isso, com o autoexame e a importância que, tendo todos aqueles regramentos, né, de que não tem 40 anos para fazer a mamografia, para fazer ecografia, se tem algo distinto, fazer anualmente o seu exame, né, de rotina. Em cima disso é que nós vamos trabalhar esse ano, porque é o que está ao nosso alcance, né? Entendi. E qual é o apoio que a Liga dá para essas pessoas que são diagnosticadas com câncer? Qual é o trabalho em si? Elas vão ao médico, que elas fazem os exames, que vão às consultas. Após tudo isso, é que elas são encaminhadas para a Liga Feminina. O que acontece? Elas estão em tratamento, porque antes disso a gente não sabe, a gente não conhece elas, embora a gente trabalhe muito com a prevenção. Então elas vão e elas estão em tratamento na COM ou no INCAN. A Liga só atende pacientes que são SUS, né, que estão em atendimento pelo SUS, que não tem plano de saúde, porque é para pacientes carentes. Então elas vão. E lá dentro do hospital, a equipe multidisciplinar, tanto do NACOM quanto do INCAN, é que encaminham, eles veem a necessidade daquele paciente que ele está sem condições de manter o tratamento e nos encaminham. Mesmo porque a Liga, como não tem nenhuma verba pública, é só as voluntárias que se organizam e fizemos eventos. Então o universo nosso não é tão grande que a gente consiga ajudar todos os pacientes SUS. Mas, enfim, a gente conta com assistência social, com os médicos dos hospitais, e eles identificam a necessidade através da assistência social e nos encaminham. Então, esses aí, eles vêm com aquela receitinha, enquanto eles fizeram a cirurgia, eles estão lá no hospital, e depois eles vão para casa, eles vão com uma receitinha para passar na farmácia. Então, a gente viabiliza toda a medicação que eles precisam, desde o remedinho lá para enjoo, até medicações mais fortes, a gente autoriza eles e pagamos todo o mês em farmácia com eles. Eles precisam ser encaminhados para químio ou para rádio. Parece que não, mas sim, eles não têm dinheiro nem para passagem de ônibus. Então a gente auxilia com a passagem de ônibus para eles irem fazer. Porque nós já tivemos paciente que veio buscar a esposa no hospital, que ele morava lá no Desvio Risso, e ele veio no Hospital Geral buscar a esposa e ia para casa a pé. E daí a assistente social levou ele até a nossa sala lá e disse, tem que viabilizar. E como é que ele ia fazer a quimioterapia? Como é que ela ia fazer a radioterapia, que é todos os dias, sem condições? Então vale transporte. E sem contar que tu sabe, né, que a tua filha faz parte do departamento de jovem, que uma vez por mês a gente vai na casa desses pacientes, né, nos sábados, e a gente faz entrega de cestas básicas, de roupas, cobertores. Muitas vezes a gente identifica que eles estão precisando de um fogão, porque nem fogão eles têm, então a gente vai, corre atrás, consegue doação, resolve trocar o fogão e já leva uma geladeira. Então, é esse tipo. Sem contar também, né, ali que na nossa salinha, tanto no Hospital Pompeia quanto no Hospital Geral, elas têm a liberdade de sentar lá e ficar conversando com a gente.
e muitas vezes nós somos as únicas pessoas que elas têm para quem conversar. Eu quero fazer uma outra pergunta para o Dr. Vivian, que é a respeito da idade do diagnóstico. Normalmente se falava que eram mulheres depois dos 40, 50, enfim. Hoje em dia a gente tem visto muitos casos de pessoas muito novas, né, doutor? Sim. Como é que está isso? Que alerta tu podes dar a quem nos assiste sobre principalmente as assintomáticas? Bom, a gente tem, né, no Brasil uma certa discrepância entre duas grandes entidades, né, de peso que fazem a vigilância do câncer. Hoje, de programas de rastreio, existem 3 tipos de câncer que são rastreáveis, né? O câncer coloretal, intestino, o câncer do colo uterino, está diretamente ligado à saúde da mulher, e o câncer de mama. O câncer de mama, ele tem uma indicação pela Sociedade Brasileira de Mastologia e também referendado por colégios e associações de radiologia que seja iniciado o rastreio aos 40 anos. Já o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer recomendam esse rastreio dos 50 anos até os 69, e sendo realizadas mamografias a cada 2 anos. Particularmente, e não só baseado em achismo, mas a gente tem observado dados de estudos locais, né, estudos realizados no Brasil, por pesquisadores e colegas relacionados diretamente ao câncer de mama, seja na área da onco ou na própria área da mastologia, que existe uma certa tendência, principalmente nas regiões aqui sul e sudeste, de uma ocorrência um pouco mais precoce do câncer de mama. Isso não nos autoriza a fazer o rastreio abaixo dos 40, porque esses casos de câncer que são identificados, eles geralmente são tumores bastante atípicos, mais agressivos, muitos deles relacionados a mutações hereditárias, ou seja, a mulher nasceu com uma orientação genética que vai proporcionar o aparecimento do câncer de mama, e isso poderá acontecer em mulheres mais novas, né? Mas hoje, felizmente, a rede pública em Caxias segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Masto. Então, seja no SUS ou no privado, a gente recomenda que comece aos 40 e que se faça anualmente. Esses estudos que apontaram para esse tipo de protocolo são estudos que foram realizados em países altamente organizados, e a gente precisa entender que existem 2 tipos de programas de rastreio, né? O rastreio aleatório, que basicamente é o que acontece no Brasil, é aquela mulher que espontaneamente procura. E os programas de rastreio organizado, que é aquela onde a gente foca numa população, a gente monitora essa população, eu sei onde essas mulheres estão, eu sei quantas mamografias elas fizeram, eu conheço o resultado dessas mamografias, e aí eu posso ficar tranquilo. Porque a gente sabe que corremos o risco de ter sempre as mesmas mulheres fazendo os seus exames. E um pequeno grupo que não, por desconhecimento da importância, por falta de acesso, por dificuldade de chegar a um mamógrafo, por morar num lugar onde não tenha o exame, porque não tem um suporte adequado da organização pública, porque não tem um acesso financeiro que permita, né, elas não chegam a fazê-lo. E lembrando também o que a Vera colocou, a Liga faz muito mais. Né? A Liga, além de dar um suporte emocional, aqui em Caxias a Liga proporcionou que as primeiras reconstruções acontecessem com próteses de silicone, porque a gente fala do câncer e as doenças emocionais associadas ao câncer de mama são muito importantes. A perda da sexualidade, a perda da relação com o marido. Então o que a gente hoje tem? Se eu descubro o tumor muito cedo, eu faço cirurgias conservadoras. Aí eu deixo o dinheirinho da Liga para me ajudar numa outra coisa do que eu fazer uma cirurgia mutiladora e eu precisar gastar com próteses, com expansores, com tecnologias. Né? Então, não só a sobrevivência dessas mulheres está diretamente ligada à mamografia, mas também precisamos que a mulher se conheça, e aí que entra o autoconhecimento, né? Então, a gente sabe que a mamografia tem um papel superior a ficar fazendo toque. Por quê? Porque ela vai descobrir lesões muito menores. No toque, como a gente comentou, no toque ela vai descobrir uma lesão que já está um pouquinho maior. Ela já está num estágio onde eu já começo a perder ferramentas, ou começo a me tornar um pouco mais agressivo. Porém, ela tem que conhecer a sua mama.
É o autoconhecimento mamário que é fundamental. E aí entra as mulheres mais jovens, ensinar isso para as mulheres mais jovens, para que elas conheçam a sua mama, né, Vera? E elas saibam tocar. Nós não estamos formando mulheres especialistas em toque, mas que ela conheça a sua. Muito importante isso que tu disseste, porque é justamente quando a gente se toca, não tem nada, tá tudo ótimo, isso vai passando em branco, né? Isso vai passando em branco. E quando a gente sentir, aí é que tá, como tu disseste, tu já tem menos recursos. A gente casa as duas. Não, a gente tem menos recursos, como tu disseste, menos probabilidade de fazer uma cirurgia menos invasiva, né? Aí e a cura começa a diminuir. A cura começa a diminuir. Então, aí é que vem a prevenção precoce da doença, que é justamente os exames, né? Serem periódicos e não deixar isso passar, né? Vera, comenta um pouquinho mais sobre essa questão que a Liga dá do apoio psicológico para essas mulheres, dessa questão toda que tu falaste, da conversa, das visitas. Eu sim tenho um pouco de conhecimento, porque minha filha faz parte da Liga Feminina de Combate ao Câncer, onde ela fez várias visitações, onde para nós é muito doído ver em que situação muitas vezes as pessoas se encontram, que é a falta de tudo além da doença, né? E quem quer ser voluntária, quem quer ajudar na Liga, quem quer ajudar a fazer a campanha, como é que tu nos dá a dica de poder compartilhar isso? Todo mundo pode ser voluntário, todo mundo pode ajudar. Porque assim, é aquele que não tem a disponibilidade de ir lá fazer os plantões, não tem a disponibilidade de fazer as visitas nas casas, mas eu tenho condições de ajudar com algo quando a gente faz as campanhas que está precisando, um complemento alimentar. Hoje o paciente vem lá, não é só o remédio que a gente viabiliza. Eles estão fazendo químio, rádio, eles perdem peso, eles ficam com baixa imunidade. Para a químio, a rádio, né, doutor? Porque perdeu muito peso, está com a imunidade muito baixa. Então, tem os complementos alimentares, então, que vem a equipe multidisciplinar que diz que tem que tomar um suplemento alimentar. Isso é muito caro, gente. Então, a gente diz que quer ajudar, tem as latinhas de complemento alimentar, vai lá, compra meia dúzia de latinha, vai lá e entrega para a Liga, sabe? Então, a gente tem um grupo formado, quem quiser, é só procurar uma de nós e dizer, tem o meu nome, o que precisa fazer, a gente vai elencar, porque tem regras, porque não é dizer só eu sou voluntário, nunca aparecer, nunca ajudar, nunca fazer nada. Né? A gente vive de venda de ingressos, a gente vive, então não é assim, ó, vai ter que colaborar com toda essa participação também. Então, mas comece a ajudar, comece a sentir como é que é o apoio, porque tem muitas pessoas que nos procuram e quando elas veem o trabalho, elas caem fora. Elas acham que, assim, ó, eu não nasci para isso. E assim, então, é duro. Assim, ó, tu não pensa quando a gente faz plantão, eu quando chego em casa, muitas vezes, tem casos assim que eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Porque a gente vê coisas que são, assim, quase que impossíveis de tu imaginar que possa acontecer. Situações que as mulheres vão lá e falam que elas perderam uma mama porque elas tinham vergonha de contar para o marido, porque o marido não deixava ela ir no médico, porque tinha ciúmes dela, então ela deixou a situação ficar tão grave que sofrimento, né? Então, assim, ó, isso é muito mais duro de qualquer outra coisa. É uma realidade que poucos conhecem. A gente tem junto ao Hospital Pompeia, banco de prótese mamária. Então, que a gente começou a pagar as próteses para aquelas mulheres, ou o expansor, quando tem. Assim, ó, para recompor um pouco da autoestima, né? Para recompor, exatamente. Então, assim, ó, porque é doído ficar sem a mama. É uma parte, isso é até o feminino. Então, assim, tem umas que não querem nem saber. Não, elas dizem, tu deve ter casos desses, né? Que assim, ó, elas dizem, não quero, tirei, não boto, não quero, pra mim tá bom, tá tudo tranquilo. Não quero saber. Essas também são bem resolvidas, sabe? Então, tem a reconstrução do mamilo, né? As tatuagens, tudo. Umas não vou fazer isso em hipótese nenhuma. Outras nem bem tiraram, fizeram a cirurgia, já estão querendo saber quando é que vão programar tudo. Então a gente consegue viabilizar isso e é muito bom isso. Quando a gente vê, sabe, que elas chegam e que passou lá 3, 4 anos, estão fazendo só o acompanhamento, só vem buscar aquele remedinho para acompanhamento e estão super bem. Isso nos traz, assim, uma realização, sabe? Que tu tá fazendo a coisa que traz o bem. Porque quem é beneficiado é a gente, não é os outros, sabe? Não é a gente que se traz. Eu disse, eu sou uma eterna apaixonada pela Liga, pelo Departamento Jovem, então, porque essas meninas,
que se desprende no sábado de manhã, muitas vezes podiam ter ido na festa, agora não, né? Mas antes podia ter ido numa festa, mas lá 8h30, 9h estão lá, separando as coisinhas, as comidinhas, cada um levando para sua família, que vai, ficam, brincam com as crianças, ouvem os pais. Isso não tem preço. E essas meninas que fazem parte deste departamento jovem, eu digo, são, sem dúvida, adultos promissores, com carreiras né, brilhantes que vão ter. O mundo precisa disso e a gente é o que mais está fazendo falta nisso. Porque muitas vezes, se a liga não der, pode ser que um vizinho ajude, pode ser que alguma coisa, ou pode ser que não. Mas é esse carinho, esse afeto que a gente dá, sem dúvida, vai fazer falta se a gente não der. E o bem contamina, né? Contamina. Às vezes a pessoa vê que tem alguém ajudando e ela se interessa nisso, né? Num gesto, assim, até e essas coisas que a gente está fazendo, né? Conversando sobre isso, alguém que escuta e tem no coração uma vontade de ajudar e sabe que isso impacta na vida de alguém. Isso, e a Liga é uma ajuda anônima, como você falou, né? Não é por exposição, é um ato de doação, né? Tu doa o teu tempo para ajudar alguém. Já que tu comentaste sobre as próteses, né, doutor? Muita gente tem aquela questão, a prótese pode dar câncer, não pode? Eu estava só esperando. Essa é a pergunta, porque hoje em dia, assim, ó, muitas mulheres têm prótese. Né? Sim. E aí, chega lá no ginecologista, e aí, tiro, não tiro, dá câncer, não dá câncer? É um assunto bem importante porque a gente vive num país, né? O Brasil é um dos países com os maiores índices de cirurgia plástica, né? De cirurgia estética, o universo feminino contempla um grande número aí nessa estatística, e a cirurgia do aumento do volume mamário ela é muito procurada, né? A colocação das próteses. O que hoje a gente tem que talvez as pessoas façam algum grau de confusão, né? Primeiro lugar, tá? Usar prótese de silicone não atrapalha o rastreio. Então, ter prótese de silicone não atrapalha a mamografia, não atrapalha os exames. Ah, mas e se eu precisar fazer um procedimento, eu soube que a minha amiga teve que botar uma agulhinha para saber se aquilo era benigno ou maligno, não tem problema. Fazer punções, esses procedimentos, eles são guiados por uma imagem, então não vai perfurar a prótese. Então, ninguém precisa ficar preocupado, né, nenhuma mulher em perder aquela vontade de botar uma prótese para se sentir melhor por causa do câncer de mama. Segunda questão, se essa prótese vai causar câncer. Bom, o que se descobriu há pouco tempo e também repercutiu bastante na mídia foi um tipo de tumor, uma celularidade diferente, um tipo de linfoma que estava associado a uma textura de prótese, né, que foi retirada do mercado. Isso também estava associado ao processo inflamatório crônico que a mama desenvolvia por conta dessa textura da prótese. A gente tem que pensar assim, a prótese ela não é um saquinho de líquido, né? O silicone ele é um gel e ele fica dentro de uma outra cápsula. E a textura externa dessa cápsula, né, as próteses macrotexturizadas, ou aquelas que tinham muita textura, elas provocavam uma reação inflamatória maior. E esse processo fazia com que células inflamatórias migravam cronicamente para aquele local e essas células acabam produzindo um tipo de tumor. É um tumor facilmente tratável. Tá? Ele é muito raro e ele está associado a essas situações onde a prótese está dando problema desde o início. Então essa paciente tem que ficar esperta e ela fazer um acompanhamento. Quando fica acumulando muito líquido em volta da prótese, isso começa a piorar com o passar dos anos, mas isso foi encontrado, esmagadora maioria, em próteses que tinham já de 8, 10, 12 anos e com esse processo inflamatório crônico ali. Hoje o mercado tem uma série de próteses novas, né, com texturas diferentes, tem próteses com chip, isso não é para rastrear a mulher, não tem como saber onde ela está, tá? Mas é um chip que ele dá justamente a pressão da prótese. Eu tenho como saber com um aparelho de leitura externa, né, coloco sobre a mama e ele me dá informações se essa prótese rompeu, entendi, se está vazando silicone ou não. Então tem avanços grandes nessa área, né,
que facilitam a nossa vida. Então, eu jamais desencorajei uma mulher a colocar prótese por conta do medo do câncer, né? Até porque tu vai perder paciente também, né? Porque hoje em dia a mulher, quando quer, e se tu disser que não, se foi. Já vi briga de marido e mulher na minha frente no consultório, a mulher queria, o marido não queria, disse, bom, vocês vão para casa e decidam. Tem todos os lados, né? Claro. Isso era só para dar uma quebradinha assim no aí. assunto. Enfim, o que nós vamos ter que pedir agora é que vocês assim deixem os contatos, a liga também para quem tem interesse em ser voluntária. Eu acho que mesmo sendo um assunto assim muito sério, que às vezes angustia, que dá medo, o legal é isso, é a gente poder estar aqui fazendo esse bate-papo, deixando as coisas mais claras, mais leves, mesmo sendo um assunto difícil, entre nós, mulheres, médicos, liga, psicólogos, a gente tem que ter essa abertura de poder, né, deixar a coisa assim mais branca, né, mais leve, para que a gente possa procurar ajuda. Então, Vera, deixa o contato da liga, deixa como as pessoas podem procurar ou ajudar ou fazer as doações. Isso que tu comentou sobre não pode ir lá fazer visita, não pode fazer plantão, pode ajudar de outra forma. E isso eu tenho certeza que tem muita gente que pode fazer. A gente sempre diz que temos os plantões no Hospital Pompeia, que são nas segundas-feiras à tarde. Então, da 1h30 até as 4h30, a gente está no Hospital Pompeia e nas quartas-feiras estamos no Hospital Geral, também da 1h30 às 4h30. A gente sempre convida para que venham até lá e acompanhem os plantões e vejam como é que é. Porque muitas vezes assim a gente diz, atende os pacientes, atende lá, mas vão lá conhecer, vão lá ver o que é o nosso trabalho, como é que a gente emprega o dinheiro que a comunidade de Caxias que auxilia a Liga. Então, comprando um convite, doando algum leite, uma cesta básica. Então, vem até lá que nós vamos receber com todo carinho, vem conhecer o trabalho lá e daí lá vamos ver dentro de qual a ajuda pode se encaixar e ser voluntário. Vera, e essas doações podem ser desde dinheiro, alimento, roupa, higiene, o que a pessoa quiser doar, pode deixar lá no hospital com vocês? Então ela vai lá, vai conversar, muitas vezes quando é muita coisa, a gente não pode levar muita coisa para dentro do hospital, né? A gente vai e busca. Ah, entendi. Então deixa um telefone também, vocês têm um telefone de contato? Entrar em contato pelo Insta, pelo Face, que ali Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul, Face e Insta, que faz contato por ali que a gente vai buscar, enfim, e veja da forma que pode colaborar. Que bom. E doutor, e tu então é ginecologista, mastologista, abre um pouquinho então o teu consultório, o telefone, onde tu atende. Vocês não têm atendimento online, né? Não teve com a pandemia atendimento online? Eu tentei, né? Mas assim, é uma área que requer o exame físico. Algumas pacientes a gente disponibilizou de deixar os exames, né? Olhar a mamografia. Depois, eu tive o Covid, aí eu também tive que me afastar um período, né? E tive uma recuperação um pouco demorada também. Também passei por essa situação de ter que reorganizar a minha vida pessoal, né? Então, o quanto isso realmente mudou a vida das pessoas, né? Dos dois lados. Felizmente, a gente tem uma rede bem estruturada em termos de saúde pública. Todas as pacientes, as mulheres podem procurar as unidades básicas de saúde em Caxias, né? Todas as unidades básicas contam com médicos, seja ginecologistas ou médicos de família, clínicos, que vão fazer esse encaminhamento. Eles todos podem fazer a solicitação das mamografias, né, dentro dessas mesmas recomendações. Se puder ajudar de alguma outra forma, a gente também atende, nós temos os ambulatórios de mastologia também vinculados ao SUS, que funcionam dentro do Hospital Pompeia, com uma equipe de lá. Eu participo dentro de uma equipe no Hospital Geral, onde a gente tem os mastologistas que atendem lá também, tudo pelo SUS, por encaminhamento das unidades básicas de saúde. E se alguém tem alguma dúvida também, pode fazer uma pergunta pelo Insta e procurar pelas redes sociais que eu estou à disposição. Que bom, agradeço. Gente, então assim, temos pessoas especializadas para isso. Procurem ajuda. Prevenir é sempre o melhor remédio. Cuide da sua saúde, faça seu autoexame e procure um especialista. O Status termina por aqui.
TV passa no seu smartphone.